Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a nós YaliCast. YaliCast que é um programa onde que o objetivo é divulgar o programa Yali e também inspira outros jovens a participar dessa iniciativa. Yali é uma iniciativa que significa Young African Leaders Initiative, de programa de bolseiros para passar uma temporada de partilha de experiência e também aprende seu conteúdo nos Estados Unidos, onde que já participa cerca de 40, 50 jovens cabo-verdianos desde 2010. É uma iniciativa que começa com o ex-presidente Barack Obama, em 2010. Meu nome é Ivan Santos. Tive a oportunidade de participar na Yali, na primeira Yali, no lançamento, na verdade, desse programa em 2010. E desde lá, e teve um interregno de 2010 até 2014. Em 2014 retoma. Depois, ainda com o mesmo nome, na verdade o nome também muda. Na 2016, 5 de janeiro, passa a ser conhecido como Yali Mandela Fellowship. Então, o objetivo ali é trazer convidados por episódio. Hoje nós temos ali Diego e Miriam. Nós também fala um bocadinho sobre sua participação, sobre o que inspira, o que motiva a participar de Yali. Pois também esta consiga inspirar nós na casa jovens que querem participar de um programa semelhante, que tem uma inspiração, que tem um sonho, que quer contribuir, que é comprometido também com ações de cidadãos também no nosso país. Acho que é uma oportunidade única, mas só meus convidados que consigam explicar melhor a experiência que se passa. Bem-vindos, Miriam e Diego, a YaliCast. Não sei quando que começa. Eu chamo mais para mim. Não por questões de género. Sempre com Não por questões de género. Miriam, quem é Miriam? Há bocado, só para fazer um parênteses, não sabe a fala, na making of Motaflar, sabe a fala, ora pediu, ora São Pedro. Quem é Miriam? É boa. E, pronto, Miriam é um cabreira de bobista. E esse badio que está sair de vez em quando, porque tem uns aninhos ali na praia, né? Então de vez em quando o badio está a querer dominar a linguagem. É uma minha de bobista, cria na sala, mas toda a minha família é de bobista. Quando um candidato na Yali estava na bobista, então a minha primeira Yali também de bobista. Então esperamos esse ano ali aparecer mais um, né? Mais um cabreiro. Mais um cabreiro, um cabreiro. Pronto, a minha é nutricionista de formação. Nesse momento não estou fazendo um doutoramento na biomedicina. Estou a trabalhar como técnica de regulação sanitária na reguladora de saúde, ERIS. A minha presidente de geração Bibright. Pronto, só estava atenta a dar um cheirinho na tudo áreas, né? Participa também na direção de ADECO e de Associação de Nutricionistas de Cabo Verde. Foi organizadora de TEDx Praia ano passado, Tunuca. E pronto, tem um longo caminho na voluntariado. Vou falar de Boa Vista, vou criar na sala, vou estudar na sala, vou estudar na vida estudantil secundária na sala. Na verdade, eu vivo mais tempo na sala do que na Boa Vista, né? Okay. Tinha pessoas que queriam estranhar minha lado de Boa Vista para uma Boa Vista com um ano. Okay. Então, tudo minha criação foi de Boa Vista, né? Mas assim, eu falo sempre, se ainda não ser repatriado, é para Santa Isabel, portanto, minha cabreira de Boa Vista. Depois, vou iniciar depois os estudos, aliás, vou fazer os estudos secundários. Na SAL. Na SAL. Depois de... Estudos superiores. Vamos fazer na Brasil, na Natal. Okay. Depois de Natal, voltar. Na verdade, teve 2 anos ali na praia. Trabalhei
projeto que chamava RPCV, Restaurante Popular, que foi um projeto filantrópico que tinha ali, que produzia refeições nutritivas a baixo custo. Então tive 2 anos com aquele projeto ali. Depois o projeto termina, volta para Boa Vista, que foi realmente a primeira vez que me vivem na Boa Vista, fora temporadas de férias, né? E na 2018 torna volta para a praia. Na Boa Vista Vivi na Boa Vista de fim de 2015 para... Já na fase adulta. Para 2017. Fase lá, que me fazia na Boa Vista. E pronto, na Boa Vista, quando volta, começa a trabalhar junto a uma delegacia de saúde. Não fazia uma parceria, digamos assim, porque a Boa Vista que tem até ainda nutricionistas, né? Então estava a fazer parte de voluntariado e prestação de serviços numa delegacia de saúde de Boa Vista. Depois vim ser contratada para a Câmara Municipal. Trabalhava no centro de dia para idosos, que foi uma experiência maravilhosa na minha vida e tem uma grande influência na pessoa que me é hoje, né? Nesse interim também continuo a fazer a minha prestação junto de delegacia de saúde e me envolvo em vários projetos a nível particular, voluntário. Cria, por exemplo, o primeiro Conselho Consultivo de Consumidores, né? Junto à ADECO. É uma prerrogativa de legislação, mas nenhum município que a tem. Né? Boa Vista foi primeiro a cria e, infelizmente, desse Conselho de Boa Vista ele foi desativado novamente. E cria também a plataforma, não consegui criar a plataforma física de ADECO na Boa Vista. Também participava de um programa de rádio junto com um amigo muito querido, onde dava... Pronto, não tinha um papo à volta de nutrição, né, e de alimentação segura. E fora outros projetos mais pontuais que a gente fazia, sempre ligado à nutrição, educação nutricional na comunidade de Boa Vista. Acho que devia ter começado comigo. Mas deve ficar um bocadinho intimidado com dizer que Miriam já faz. Bom, a minha Diego é nascido no México, criado na Cabo Verde. Fazia a minha formação superior no Brasil, na Rio de Janeiro, na biologia. E fazia minha mestrado recentemente na Inglaterra, na ambiente e políticas de desenvolvimento. Quando sabe no Brasil, trabalho de voluntário na Jardim Botânico de Rio. E quando volta para Cabo Verde, trabalho no último ano lá, e quando volta para Cabo Verde, seja para trabalho, entretanto ficou um bocadinho complicado, acho um trabalho remunerado, tinha estágio, mas tinha algumas responsabilidades financeiras. Então, minha irmã tinha uma empresa de construção, remodelações, e perguntou se queria trabalhar com ele. Então, comecei a trabalhar com ele na construção civil. Entretanto, trabalho para o irmão, acho que minha sonho era que trabalhar para o irmão para toda a minha vida. Okay? Então, entretanto, hoje é um vídeo de uma padaria para fazer pão. Está chamando pão de fermentação natural, pão de fermentação longa, é um vídeo na Canadá. E pensa para a cabeça, um dia tem que fazer aquilo. E 1 ano e meio depois, monta uma padaria. Depois de fazer pão na casa, experimenta, falha, tentativa e erro, basicamente. Não foi um daqueles consumidores. Pronto. Então começa, entretanto, ainda trabalhava com o meu irmão ainda a fazer pão. Tinha um cargo horário assim, um bocadinho insano. Ainda trabalhava com o meu irmão das 8 às 5, 6, ainda a fazer pão de 1 da manhã até às 6 da manhã. Então era um horário um bocadinho pesado. Durante 2 anos, decidi pôr uma catadá massa. Então, entre a minha irmã e a padaria, ficou com a minha padaria. Entretanto, na meio termo também funda um ONG chamado Lantuna, Associação
lantuna com alguns colegas de meu que é um ONG que trabalha basicamente com conservação ambiental. Mas naquela altura, tanto como minha colega não tinha nosso projeto em paralelo, então nunca te dava tanto de nosso tempo para ele. Até que em 2017, quando decidi reunir e não decidi, mas não tinha que dar ou lantuna da paraba de existiba, ou nós não dava mais tempo de nós para lantuna. Foi quando mim começa a trabalhar menos na padaria, ela também toma alguma decisão na sua vida e não começa a dar mais de nosso tempo para lantuna. Entretanto, em 2019, ela que falou maiali, mas estava aberto, e ela falou, olha, idade limite é 35 anos. Então era o último ano que minta poder concorrer. Não foi bom, não tem nada a perder. Já concorre, assim. Ela concorre também. E bom, acaba para entrar e para ser um daqueles agraciado e fazer o programa. Entretanto, Lantuna bate a cria. Hoje em dia nós é uma associação que se cria, tem vários projetos na Santiago, mas me senti tinha alguma coisa que se faltava. E ambiente sim gosta, mas quem começa a descobrir a cabeça mais no desenvolvimento, economia política. Então queria fazer um mestrado e então porque bom, Yali foi um empurrão para mim, para modo em concorrer para uma bolsa na Inglaterra, e ser um Yali te permite, te dá uma vantagem. E concorre para uma escola na Inglaterra, que é a escola que me criava, que é uma escola que é focado na África e no Oriente Médio, uma escola pequenota, mas uma boa escola de desenvolvimento, e ser um IALI também ajudando a entrar na escola. Então, fazia mestrado. Ambiente é importante, mas que lá descobri a cabeça muito mais nos temas de desenvolvimento. Em volta, bem numa época de pandemia, foi tudo online, mas queria estar na Inglaterra. Mas foi uma experiência, foi coisa que me queria fazer. Então, entretanto, volta para a Lantuna, decidi fechar a padaria, antes de ir para o mestrado, decidi a padaria, decidi que reabrir e gosto de lançar naquela fase de transição de se fazer a padaria, com muito saudosismo, mas a Lantuna se toma cheio tempo, e se busca em lugar então para trabalhar com economia azul, mas a mim gosta de verde, de sistemas agroflorestais, trabalho com agricultura, então se tenta achar caminho na meio de tudo azul de Lantuna, não se querer pôr aquela bandeirinha verde lá. Bom, eu não conheço os convidados de hoje, de Miriam, com história, com timeline assim bastante preenchido, e ainda bem. É bom olhar jovens assim com o tempo e com os sonhos concretizados, começados e parados, começados outros. O importante é que se parar. Diego fala de uma coisa sobre o colega que mostrou o IAD e que ela está levando a nós, talvez essa pergunta que queria lançar a nós, o que nós conhece IAD? O que IAD chega a nós? Foi a partir de um colega, nunca eu tinha ouvido falar, já vou ouvir, depois ele complementa a informação, depois mal que busca, mal que foi esse processo de candidatura, mal que coisa que motivou se foi só para uma idade, mas que era a idade limite, ou foi outras coisas que motivou também a participar, coisa que chamou a atenção, qual foi o bichinho? Por acaso, eu tinha ouvido de Ali alguns anos antes. Tinha uma pessoa que conheceva Vani Reis, que foi um dos participantes também, e ia falando, olha, não está a chamar, eu podia candidatar para aquele programa ali. Na altura, a mim, hoje para ele, hoje nunca sabia se tem perfil para aquela. Acho que dessa fala com Miriam, é falando
mas ele nunca vai se cabeça como um líder, por exemplo, nunca começasse como alguém que está concorrer a uma coisa daquela. Então, foi necessário alguém de fora para abrir a cortina para poder hoje para vidro e para um bocadinho mais além, assim. Então, acho que para mim, na altura, nunca estou em cabeça como tendo o perfil para concorrer. Então, aquela foi coisa que fazia interesse para ele naquela altura. E, entretanto, sempre estive na cabeça e nunca sabia que tinha limite de idade. Então, acho que com o passar do tempo, tinha um bocadinho, tinha ele ponderado, falou, mediante a candidata. Mas nunca sabia daquela questão de idade ali. Então, quando esse fã a idade, aquela coisa fazia, ok, aquela cozinha de botar a procrastina para o próximo ano e que a outra falou assim, oi, mas se vou procrastinar, já que tem demais, é igual assim. Então, aquela foi coisa que despoleta me naquela altura não fazia a candidatura. Ou era aquela ou já que podia mais. Mas já tinha falado com as pessoas que tinham sido e eles partilham essa experiência na América. E apareceu uma boa oportunidade para mim, por exemplo, para conhecer o continente, mesmo que sendo na América. Bom, em vez de ir para todos os países do continente, não pode conhecer mais no continente, não um lugar só. Então, aquela foi uma indicação que despertou. Miriam, se calhar, tem... Bom, entre as outras coisas, mas Miriam, se calhar, tem outras coisas que fala para ele. O que motivou? Hoje eu conheci antes, eu conheci a Yali, alguém apresentou, como que foi, e também coisa que foi o empurrão. Não lembro exatamente o dia, né, que a primeira vez que eu ouvi falar de Ali foi exatamente no Sana Trabalhos. Ali não falava de outra vez. Mas pronto, que assim. Parece que abriu o então. Minha marido mandou-me na Messenger. A embaixada tinha lançado, então tinha passado na Jornal da Noite, na Jornal da Tarde, ele mandou-me link e ele falou, acho que tem que candidatar para esse programa. Então eu o vídeo e foi exatamente o que o Diego disse. Eu responder, esse programa é para mim é um líder, né? Porque apesar de ser uma pessoa extremamente ativa e ter envolvida, né, na muitas coisas, nunca tinha ainda a consciência que me era um líder, né? Nunca tinha pensado na mim mesma naquela posição lá. Então, quando respondeu ele assim, ele falou, a hora que vem para casa não estou para pia. É? Em casa a gente conversa. E foi literalmente assim, tão moda menina e tipo, como assim vou ganhar um líder? Vou-te fazer isso, vou fazer aquilo, vou-te... Sempre pessoas de fora que estão mostrando trabalhos que não estão fazendo. Exato, e realmente eu venho também com abrir essas janelinhas, né? E um bata, ok, vou poder ter razão ali ou lá, nananana. E pronto, a minha pessoa também eu motivada a desafios, coisas que normalmente um tuchak nunca está a poder, te dá-me aquele isso, né? Então não vai se ver. E foi quando comecei o processo de candidatura. E foi um processo muito lento, né? E é uma daquelas dicas que me dou sempre para pessoas que te perguntam sobre o processo de candidatura. Fazê-lo com paciência, né? Para todas as questões, responder todas as questões, larga lá, né? E depois, nos dias, torna a revisar, cortar. Né? A gente tem sempre a tendência, na primeira vez que vou escrever uma coisa, escrever muita coisa, pôr toda a informação. Pronto, bem fazer cortes e deixa a objetividade, realmente aquilo que é Miriam e trabalho de Miriam. Então, tipo, foi assim que me desgana no processo de candidatura. E felizmente, né? Porque realmente ali abri-me essa consciência, né? Da liderança e que tipo de líder que me é. Que acho que também que é uma coisa muito importante com ganha com o programa. De entender o que é que o que é que te guiou-me enquanto líder, né? E antes as coisas já era tudo muito focado na mim, muito tipo
tem um objetivo, tem que fazer, tem que alcançar o objetivo, não é? E era assim, não é? Sem muito envolvimento. Ou então, a hora que sem puxar realmente a pessoa junto a mim, o que queria assim é totalmente diferente. Então, continua extremamente focada no que quer, mas tu vai arrastar também todo o resto e junto. Queria pegar uma coisa também que Miriam falou que e também Diego, minhas turmas famas foi pessoas de fora que despertam nós tomaram lugar, é preciso pessoas de fora mostrando trabalhos que não está fazendo para nós, não está fazendo todo dia, nunca todos. Hoje, e aproveitando essas oportunidades ali também que não tem e próximas gerações de candidatos, esse ano e também próximos anos, nós temos em mente jovens que nós fazer. Eu gostava que aquele jovem passasse pelo mesmo processo lá que mim e puxar, abrir a janelinha e impor ele para si. Bem, nós temos já em mente essas pessoas e quais seriam as dicas, não só para eles, mas para outros jovens. Então, eu gostaria de não também falar um bocadinho sobre dicas, não só do processo de candidatura, acho que é importante. Essa coisa que eu abordo ali, de mal que faz o processo de candidatura com calma, tem outras pessoas que têm outro ritmo. Sim. Pronto, eu acho que seria importante não falar mal que foi nosso processo de candidatura também. Não sabemos bem anos diferentes, vou bem, não? A 2018. 2019. Vou bem antes da pandemia. E por acaso a mim esteve na entrevista de seleção de Diego. Okay. Quais seriam dicas de pessoa que está lá na casa de Tobino que nós gostaria de passar? Imagina, sou um jovem, gosto de Tobino, assim, aquele dica que me esteja para um candidato. Olha, a minha primeira coisa é para ser atrevido. Não tem tido uma pessoa que está, ainda hoje mesmo, vários momentos nos intervalos de trabalho, não teve de responder uma pessoa que está a falar mal candidatava uma vez. Ele vai ter entrevista, mas se inglês que estava num nível, se inglês falado muito bom, então ele fica e nunca mais ele candidata e ele tinha que ele quer ser selecionado, né? E eu que muito também tá falar mais ele, tipo, vou ter que atrever, né? Dali até a entrevista vou ter tempo suficiente para vou preparar o inglês falado, né? E acho que aquele que está bloqueado também é pessoas, os jovens. Antes de abrir a candidatura, já botar apoio a cabeça em que poder, ele que é para mim, né? Então, acho que a primeira dica é que é ser atrevido. Elimina os limites. Sim, bota poder. Mim put, Ivan put, Diego put, bota também bota poder. É só dar o primeiro passo. E depois, já resolve fazer a candidatura, bom entende, mas e ali também, ele quer buscar pessoas para tornar líderes, né? Está busca líderes efetivamente. Então, a hora que você está a preencher a candidatura, você tem que deixar claro, né, quem que é bom, o que bota na ele, né, e qual é que é a boa visão boa visão do mundo, boa visão para o país, para a comunidade, o trabalho em si, muito claramente. Claro. Né? Acho que ser conciso, nunca estou a falar, mas ser muito direto é importante. E Diego estava a dar aquela dica. Acho que não concordo com o Miriam. Acho que é importante. Acabou ser demovido para a partida boate, mas já ser derrotado. Assim. Mas acho que às vezes pessoas, nós nunca acho que tem a ver também com o sistema. O sistema anglófono, minha experiência quando me fazia mestrado com mais ênfase. Coisa que pessoas querem saber de bom, querem saber, por exemplo, coisa que você pensa em relação a certas coisas. Então, a maneira que se avaliou também é diferente. O sistema anglófono é virado para escrever ensaios, mas essa foi essays. A não nunca se acostumado a fazer aquilo. Sim, nós na boa candidatura você faz. E que não era, por exemplo, quando foi convidado para apanhar a bolsa, era um ensino um bocadinho mais longo para a bolsa e para a universidade. Então, era um sistema anglófono que é diferente, que nunca se acostumado. Então, como nunca se habituado, eu pude intimidar um bocadinho à partida. Então, a Miriam foi acabou intimidado.
ser atrevido e tenta escrever. Tenta fazer. Bom, assim, nunca busca praticar, nunca busca saber dominar, ou chega na ponto de conseguir dominar. Da melhor de boa. Da melhor de boa. Exato. Acho que é a primeira coisa que você pode fazer. Segundo é, espia pessoas que podem ler o que você escreve. Lembra-me, você escreve numa língua estrangeira, que é uma língua que você domina. Então, às vezes, e muita gente que às vezes, para você expressar exatamente o que você crê, não língua estrangeira, é diferente. Então, te treina e pessoas de fora que domina a língua, que é para espiar, se você tem amigos. Depois, se você for afortunado o suficiente para passar para a entrevista, a mim, da gagueja. Então, quando vai fazer a entrevista, fazia uns 2 meditações, fazia o relaxa, tranquiliza, liga uma amiga de meu que foi ali, Lúcia Cardoso, foi Lúcia, que foi boa entrevista. E foi Diego. É basicamente que li. Lúcia, assim, ele é meio espiritual, então é dar uns bons dicas, assim, bom, tinha fazer uns 2 meditações ali, para acabar a gagueja, para um canto mais nervoso não está. Nós aqui não está nervoso, ou não está gagueja, ou não está esquece, ou aquele que não tinha planeado para acontecer, cada acontece. Então, vai para a entrevista, vai o mais tranquilo possível, entra e basicamente você fala sobre coisa que você escreve. Ele escreve. Se aquele que está escrito, se foi bom de facto que escreveu, você te reflete boa pessoa. Então, é um dica importante que você deixa ser intimidado para aquela bancada que está lá. Para você fazer uma entrevista na língua também que é de boa. Então, treina bom inglês, treina boa entrevista, porventura, com pessoas, ou com espelhos, se você tem pessoas. Treina-lo. Quanto mais você treinar, menor a chance de você esquecer ou de você sentir nervoso. Não, não sabe mais ou menos. Nenhum deles dicas sabe mais do que mim sobre mim, coisa que não sabe falar. Então, boa sabe falar sobre aquilo, então, tenta relaxar o máximo possível. Se você passa, acabou desiste. Tive pessoas, e vai para ali, que hoje em dia está fazendo coisas fantásticas. Acho que com Miriam, naquele podcast, nós dois não entra a primeira. Nós dedicamos pouco. Nós dedicamos que entra na primeira vez que no candidata, não entra. Mas tem pessoas que hoje em dia, eu estou na televisão todo dia, que candidata 1, 2, 3, entra a terceira, entra a segunda, entra a quarta. Então, aquele terceiro dia que dá, canhoso desiste caso nós que entra. Bom, então já não é algumas dicas, tem mais alguma dica? Não, só a minha entrevista, na verdade, a entrevista foi a parte mais fácil de todo o processo, né? Como quando chamam para a entrevista, floco e pronto. Paciência. Adianta ter ali o que vem agora é lucro, né? Então, nunca te bem preocupa com isso. Vai extremamente tranquila e com a ideia do que Diego acabou de falar também. Ninguém quer saber de mim mais do que mim, né? Então, ninguém quer te falar, não, isso que é bem assim, né? Acho que também está ciente disso. Bobo vai para a entrevista e mesmo no processo de candidatura, Bobo está falando sobre Bobo. Então, se Bobo é autêntico e se realmente Bobo está falando do que Bobo tem feito, né? Bobo tem por que estar preocupado. Né? É só espiar a melhor forma de escrever e de falar. Né? Exato. Então, já nós ali algumas dicas. Repara, quer na podcast anterior também e hoje, que teve dicas administrativas, burocráticas, porque o processo também é simples, né? Relativamente simples. Na hora de você falar, processos anglófonos de candidatura é simples do que não nos habituaram. Também só faltou aquele. Não, é simples, sim. Ali, dicas é mais também, nunca acredito uma subjetiva, mas quase. Então, não é algumas dicas que seja ousado, atrevido, usando a palavra de Miriam, supera os meros, os severos, elimina barreiras é feito para não eliminar. Na vida não também tem show e no importante é não eliminar.
Ter uma pessoa para ajudar, que era a nível de preparação de língua, porque realmente não se fala língua que é de nós e é normal. E, tipo, nunca te fala todo dia. E que é uma coisa importante, Ivan, desculpam, Nem no processo de entrevista e nem no programa que está esperado você fala o inglês, né, nativo. Exato. Não, o importante é que conseguir comunicar. Conseguir entender e conseguir passar também boa mensagem. Então, se o inglês também está 80%, que ela é um problema. E por último, que as pessoas concordam, seja autêntico. Quando se fala de nós mesmos, ninguém conhece nós mesmos mais do que nós. Voltando não, ainda está ali. Expectativas. Nós cria algum tipo de expectativa, quando nós foi selecionado, nós cria algum tipo de expectativa. Ali a expectativa que fazer teve, já percebemos assim, mas eu gostaria de ouvir mais sobre nós, se tem um Miriam e um Diego antes de Yali e pós Yali. Acho que a mim, na verdade, não tinha zero expectativa. Para pessoas que partilham comigo sobre essa experiência na Yali, essa partilha teu coisas comigo. Então, nunca sabia, na verdade, coisa que tinha de esperar. Não sabia, mas vai ficar. A mim foi interessante para mim, minha track era Civic Engagement. Exato, a mim foi posto na Nebraska, na Midwest de América. Então, quando eles mandam e-mail, eu falei assim, Bobo foi colocado na Nebraska, eu falei assim, quando na minha vida, quem sabe pensar, mas sabe concheva Nebraska. Pode já conche costa este e costa oeste de América. Não tudo, mas alguns estados. Mas quando eles falam Nebraska, me fica curioso, me falei assim, bom, nunca te pensaram a fazer turismo na Nebraska. Então, nunca tinha expectativa, não sabia, mas eu ficava numa instituição, numa universidade, e era mim e mais 24 outros fellows de programa. Acho que para nós tudo tem um antes e um depois. Mandela Washington Fellowship, ele é uma experiência única. Não só para conteúdos que você aprende, que é importante. Pode adquirir alguns, mostram em inglês, hard skills, mas e soft skills também, que você aprende, mas que conche pessoas. Pessoas que você conche, partilhas que você tem. E mais, às vezes, no Estados Unidos, as pessoas têm esta idealiza ou esta pensar, essa visão sobre ele. Ele é um país, bom, ele é o farol do capitalismo no mundo, iniciativa privada. Hoje em dia, que não tem aquele conversa tudo de empreendedorismo. Merca é um exemplo de um país que tem seu empreendedor, ou que tem empreendedores, tem empresas que surgem de empreendedores que é bem sucedido, mas, no entanto, é muito empreendedor que também está falha, por exemplo. Então, ao que na universidade, botou, por exemplo, a mim e ainda foi bem com curiosidade, acabou bem com preconcepções. Tenta duspir a cabeça de concepções, senão porque tu conseguiu a profundidade de coisa que você pode aprender, porque tu conseguiu bem até ao fundo da questão, não só com os amigos, com os colegas, tenta saber desses países, coisa que tu conhecer lá, mas lá onde que você está também. E então lembra uma vez, como foi tão incutido na nossa questão de iniciativa privada, empreendedorismo, e não sabe, na Universidade de Nebraska que tem um polo de inovação. Então tinha uma coisa tão interessante que era um robô que fazia cirurgias abdominais. Ou seja, botava num visor, aquele médico pôr a mão não usa luva e até manipulava aquele robozinho naquela sala de operação. Ou que tiver 5G, que você diminui aquele ato de tempo, já quase que um médico pode estar no Japão e fazia uma cirurgia na Roménia, por exemplo. Okay? Então me pergunta aquele senhor era um ex-engenheiro de NASA, me falou, dinheiro
Isso financia tudo que ele pesquisa aqui em Suéter, bem roupa põe assim há vários anos. Também de onde? E dinheiro também de governo. Ou seja, nem sempre o setor, não está o setor privado que cria inovação. Sim. Mas o governo tem um papel enorme na inovação no mundo. E que ele é dinheiro de governo. Exato, para fazer inovação. Tem um potencial. Então que ele ensina a fazer, ensinar Diego. O bem para ali, traduz os preconceitos que você tinha antes e tenta pergunta, ser curioso, para você aprender ao máximo e para você absorver ao máximo de boa experiência ali. Então, tudo coisas que você absorve lá, está mudou por completo. Yeah. E acho que depois, na última semana, que é na Washington, que você sabou como 699 alguém, pronto. Bom, no Satuna é um hotel, bom, então deixa a Miriam para dizer justiça em relação àquele. Mira, tem um antes e depois. Tem um antes. Mira antes e Mira depois. Credo, tem anos-luz, inclusive. Né? Primeiro, né, aquele que falava antes, de essa consciência, né, de liderança que nunca tinha, apesar de. Pronto. A mim vai para Syracuse, ali interior de Nova York, e depois vai para Filadélfia, para a Professional Experience. Boa conquista de rock. Foi no último dia na Filadélfia. Não tinha coisinha de geladeira para tipo, não ficar todo dia não estava então morava lá perto, então passava naquele onde estava literalmente no centro de Filadélfia, né? Então passava lá todo dia, mas nunca entrava. No último dia, não viajava 3 horas de tarde, 1 hora lá para o museu, enfim. Sim, dão essa consciência, né? Mas acho que você que ainda fala sempre, mas mais que ganha com o Yali foi essa experiência humana, né? Primeiro quem teve lá, esse conche África na América, né? Convive durante 6 semanas nós era de 17 países lá, porque não tinha o nigeriano e ganiano lá, nunca sei nem se está falado assim. Então nós era de 17 países diferentes e realmente entrega, né, a conhecer pessoas, a discutir com pessoas, convive de uma outra forma. Como teve essa experiência ali, por exemplo, na minha formação no Brasil, convive com o pessoal de continente, dentro do continente, mas na Yali ele é um nível diferente. Né, de consciência, de crítica, de ação mesmo, né? Botar lá pessoas que realmente transformam esse país, intervém diretamente na todo o setor desse país. Então, despertou uma coisa a mais, né? A mim, quando vinha, por exemplo, não sabe, tipo, não está fazendo nada, não está contribuindo nada para o desenvolvimento daquela terra ali. Não, tem que fazer alguma coisa. Tanto dimensão de coisas que bota em contato lá, né? Mas que os fellows que de outros países. E depois da própria experiência de Estados Unidos, né? A mim foi extremamente feliz de ter sido selecionado para a PDE, né? Para a Professional Experience Development, vai para Filadélfia. E tive a oportunidade de na sequência, está fazendo uma seleção de 100 que fica para um estágio profissional, né? E, então ficava em Conchi da Wayne, que foi a pessoa que recebeu, né, para o estágio. Vamos fazer estágio na The Food Trust, que é uma ONG que promove alimentação saudável na Filadélfia e outros estados. Então, Conchida muda eu também de minha pessoa, né? É uma pessoa extremamente humana, extremamente envolvida com diferentes causas, né? Nesse estado.
e que levam de uma forma muito simples, né? Que acho que é uma coisa também que marca, põe ainda mais claro na minha vida, que é a simplicidade. Tipo, da é uma pessoa que até hoje nunca sabe qual que é a sua formação académica. Perguntava a ele uma vez, eu falei, a coisa que te importa? Então, nunca mais. Perguntá-lo. Então, a simplicidade, né? Uma pessoa que se faz tantas coisas, mas ao mesmo tempo tão simples e tão humano, tão próximo de pessoas, e dá um show, né? No candidata também depois para um outro, porque e ali que Mandela Washington Fellowship que termina na experiência na América, né? Depois tem um conjunto de outras oportunidades que também é atrelado. Nós no candidatava, por exemplo, para Reciprocal Exchange, né? Que é um bolsa que está dado para uma pessoa que está lá, para nós implementar um projeto junto ali a nível local. Né? Então ele vinha e fazia questão de tentar dar-lhes o mesmo sentimento que um acha lá, né? Esteve ali durante 2 semanas. Ali na praia? Ali na praia e no Bairro Boa Vista também. Que leva cabeça tarava na Boa Vista, tudo as zoninhas lá, né? As comunidades para sentir a realidade. Implementam um projeto, né? Implementam um projeto nas escolas de Tchada, que Diego também participa depois um de que vertente, mas pronto, depois da pandemia também não acaba para... Nós a chamamos Bibi, que é Be Inspired, Be Inspiration, que é um nome também que nasce de convivência com o Daoen, né? Porque é uma pessoa que inspira um teu e tem a vontade de ser inspiração de outras pessoas. Este teu atrelado provoca meninos dentro da escola e identifica quais é problemas que estão nas escolas e eles mesmos criam a solução para isso. Eu te direcionava ele para a parte alimentar, né? Como pronto, minha competência enquanto nutricionista. E por escolas de Tchada, tem lá um espaço na escola Eugênio Tavares gigante para produzir uma horta escolar que te alimentava, tinha capacidade de alimentar tudo que as outras escolas. Então, no direcional tinha para aquele parte lá. Mas, basicamente, era envolver meninos e encontram um problema nessa escola e eles mesmos criam a solução e implementam. Enfim, ali tem ganhos que é extraordinário. O Caro fala de experiência humana e ali, então, sai de baba um bocadinho mais para, eu não sei quase, inclusive, da feature. Se me falar para histórias de bastidores. What happens in diários, tem diários, mas tem algumas histórias e bastidores que eu gostava de ouvir. Que histórias, na verdade, que marcaram, que coisas que você, uau, aquela história ali não levando para ver. A mim tem uns que tem hoje, há dias que não estava ali com 2 colegas de nós, não tinha de comentar com essa também às vezes partilha, eu não gostaria de ouvir se tiver alguma história, tipo, para além daquilo que eu vou contar do Wayne Mao, outro queria uma história tipo, uau, que nós ouvimos no corredor, que nós ouvimos de um colega, que essa conexão com a África, que não batemos lá, uma hora de eu falo para vezes baconche no baconche lá, e teve um colega assim, castanheiro, foi Dino, que conta mesmo, um colega, disse ele que ouve, fala sobre ataque de mal que um colega que conta e mal que supera ataque de bombardeamentos na cidade, mal que consegue superar e depois vive sua vida e consegue fazer N outras coisas que bem supera e candidata para ele consegue estar lá. Que esses tipos de histórias que marcaram que até hoje está mexe com nós, né? Acho que inspirando um bocadinho, já que nos fala de inspiração. Acho que na Yale, na Washington, ou que também, está escolhido alguém de cada universidade para fazer um talk. Ele moda um concurso, pode ser veja quem tem. Ela tive uma história interessante de uma menina de Corno da África, esqueci que esse país, panca bem era, não sei que esse país mais, esqueci de que esse país era Eritreia, acho que era, não, ela era de Djibouti. E ela sofre mutilação genital. Então é que conta essa
essa história. E contar ao detalhe. Então, porque acho que tem que as pessoas que te marcou. Mas ao mesmo tempo que botou alguém que passa por um trauma daquela, botou hoje se tentativa de superação daquela. Nunca está falando é superar, ou meca superar, nunca sabe que fica claro nessa talk, nunca para falar com ele depois, quando acho mesmo que é meio delicado, o facto de nunca tinha intimidade. Mas tinha um colega meu na Nebraska que era de Madagascar, bem de uma família tão pobre, ele era professor de inglês e abriu um clube para ensinar meninos dessa zona inglês. Ele morava na nordeste de Madagascar, para chegar de Antananarivo, tinha uma distância, é um bocado, mas como estrada é tão mau, dura 13 dias de autocarro para chegar lá. 13 dias, exato. Wow. Então, ele foi muito pobre e quando termina esse liceu, também falou, não pode ajudar só até Tili. E busca essa universidade, busca que vai fazer um curso, chega na universidade e quer fazer um curso, mas já que tinha vaga, fazer um outro curso. Ia fazer psicologia, alguma coisa. Entretanto, quando termina, o Ministério de Educação de Madagascar abre vagas para pessoas de inglês. A família nunca fala inglês na minha vida. Mas, um candidato, e enquanto se candidatava, basta estudar em inglês, então mora num cão, que é o que está tudo que eu tenho inunda, luz que tem, acesso à internet é um bocadinho complicado. E a bata estuda. E a conseguir entrar, eu fui em inglês que era perfeito, mas como não tinha um salário, bata aperfeiçoou em inglês na Corpo da Paz. Bom, tinha aqueles voluntários para baixo, bata aperfeiçoou em inglês. Até que hoje, até que abrir esse clube de inglês, para ele está a chamar os jovens na Madagascar. Se as oportunidades de trabalho são limitadas, para modo a única razão é que eu consigo falar mais do que uma língua. E então, então contando essa história de ser vida, então para mim, fazer hoje o quão privilegiada minha e o quão, acho que é fazer hoje a vida não perspectiva. E então, dão uns cantos lição na minha existência e acho que hoje em dia se vem alguém um bocadinho melhor é para a minha colega Ludovic de Madagascar. Obrigado. Ludovic Ramananananana. Exato, exatamente. Meninos de Madagascar, tudo tem uns nomes que tu termina nunca mais. Exatamente. Assim, acho que ali é muito sobre isso, né? Que mais a história que topou o pé na chão, né? Que topou entender para não tem nem o desafio sim no nosso país, mas é o filizardo também, você? Como não está num país onde que culturalmente, religiosamente não tem entende mais fácil, assim, então topou tem desafios um bocadinho mais, nunca só fala mais fácil, mas pronto. É diferente daquele que não tem dentro de continente. É mesmo pessoa que até ainda tá marcando teu e não tá fala teu, né? Como também não foi de rabo junto. E Clifford, eu tenho um ONG de Camarões, né? E Camarões está em guerra, né? Tem já algum tempinho lá em guerra, a parte francesa com a parte inglesa que está dando. Então, esse ONG está exatamente no meio, está tentando promover e chama atenção para diálogo, né? Para hoje se acaba com a guerra. Então, coisas que está partilha e depois, para o fato de estar constantemente nesse rixa, digamos assim, né? Toda essa história de vida é um suspense, né? Você está sempre apreensivo, tipo, pronto, a pessoa está conseguindo ser aquele que ele é, passando para tudo que ele é. No 2020, por exemplo, eu passava um mês e tal sem responder bem as minhas mensagens, depois eu bem respondi a minha e falei que tinha sido raptado, né? Está no caminho de trabalho para casa e ele foi raptado. Ele passa 3 dias com venda,
Simplesmente raptado. Simplesmente raptado. Está dando só água e de repente esse espanhol é largá-lo na meio de rua, né? Então é um aviso que é dá, né? Provavelmente por causa de seu trabalho. E então perguntaram, falei, e agora, tipo, já acaba, o ONG já acaba, é Diálogo Lead, que é o nome desse projeto, já termina, ele gosta que eu não ganhe força. Né? Então, eu falei, a mim desde que entra naquela coisa ali, minha família está preparada, minha mãe está preparada, meu pai está preparado, minha mulher está preparada, meus filhos estão preparados, não pode que chegue a casa a qualquer momento. Né? Então, é aquele nível de entrega ali também que não tem contato e está fazendo o pé na chão. Meninos que realmente está em frente, né? E está posiciona muito claramente naquele que é rumo que esse país e que o continente está toma. E que acho que está fazendo ferve também um bocadinho, a hora que não está bem e se sente mais responsabilizado também para aquele que não está a fazer, ali, mas inspirado. Acho que um bom lição de ambas as experiências é que a deixa a zona de conforto fica muito grande. Muito grande, exatamente, com certeza. Pessoal, obrigado pela nossa presença para esse tempo. Não gostaria de terminar o podcast sem uma pequena brincadeirazinha que no início do podcast anterior, como se fala de inspiração, nós vamos fazer uns 4 perguntas para responder, tipo, uma palavra e rápido. Um livro que te inspira em nós. Pode ser. A minha é péssimo com o nome. Só estou hoje a livro, manga. Acho que ultimamente acho que um livro que inspira eu foi Ha Jun Chang, um escritor sul-coreano, economista de Cambridge, que o livro chama acho que é 21 coisas que não te dizem sobre o capitalismo. Um líder que te inspira em nós. Minha colega Ludovic de Madagascar, por exemplo. Eu chamei de trás, minha colega aqui forte. Nice. Um filme que te inspira em nós. The Green Mile, acho que tinha Tom Hanks, tinha acho que é um livro um bocadinho, é um filme que é de 1999, acho. Com o Tom Hanks, tinha aquele ator negro, grandão, esqueci-me o que chama aqui, que falece. Tem um nome, sim. Exato. Hoje a minha é uma pessoa de filmes, muita chora, mas nunca grava o nome também. Choro. Que filme que você perguntando. Nome de pessoas, número de telefone, nome de coisas. Miranha pula 4. Boa, por já último, pula o que muito. te fazia nós levanta de cama? Na minha país, acho que pobreza é um coisa que está fazendo levanta de cama. Minha pai é uma pessoa que te inspira em teu. É uma pessoa de tua ação. É uma pessoa que te preocupa com a coisa que está à sua volta. Né? E não outra esfera, acho que aquilo é que está fazendo. Eu aqui falo pobreza, que é para mim não. É que é para mim ser pobre, ou precisar de mim ser pobre. Mas acho que pobreza em relação, ou chamo por melhor, acho que a coisa que está fazendo levanta de cama é pensa mas país nunca quer ser um país de mediver. Ok, não percebo. Muito obrigado mais uma vez para Diego e Miriam. Boa sorte no nosso percurso, sempre firme, nos mantenha espírito e nos continua a inspirar também vários jovens. Então, acredita-me, quem que esteve ali nesses 45 minutos, vamos por assim, consegui sentir inspirado, uma hora, já se fazer sinal. Se por acaso nos conche alguns daqueles jovens que já participam desde 2010 até agora, nos procura saber mais informações também sobre isso, então acredita-me que os dois convidados que se ali hoje também e está totalmente disponível para e dar-nos dicas e ajuda-nos no processo de candidatura. Mais uma vez, e Alicast, histórias que te inspiram, não te volta para o próximo episódio. Muito obrigado. Obrigada.